A minha meditação ao seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Graças e paz, igreja. É com muita alegria que estamos aqui, mais um culto, mais um momento que estamos aqui adorando e louvando ao nome do Senhor. E nesse momento, o momento da reflexão, e que estejamos com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar conosco nessa noite. E aí o tema da mensagem dessa noite, como os irmãos viram, é justamente está tudo bem? E vamos trabalhar nesse tema, primeiramente ler um trecho que está lá no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Que vai ser o texto base para a reflexão dessa noite. Então, segundo livro de Reis, capítulo 4, vamos ler os versos 25 e 26. Eu estou com a NVT. Segundo Reis 4, 25 e 26. Está escrito assim: E partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: Está tudo bem com a senhora? Com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: Sim, está tudo bem. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra nessa noite. Vamos orar agradecendo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus, ó Pai, que continua operando milagres. É um Deus de maravilhas. É um Deus que operou, continua operando e vai operar cada vez mais. Meu Deus, ajuda-nos a entender, Senhor, que não tem como estar tudo bem se estamos longe de Ti, ó Pai. Nos ajuda a entender que tudo bem de verdade é estarmos ao Teu lado, é fazendo a Tua vontade, é obedecendo, Senhor, a Tua palavra e sentindo a Tua presença em nossas vidas. Essa, sim, ó Pai, é a verdadeira forma de estar tudo bem de verdade. Não a alegria passageira que o mundo oferece. Te pedimos nesse momento que tire de nossa mente e nosso coração tudo aquilo que possa estar atrapalhando a Te ouvir, a Te sentir. Ó Espírito Santo, fala a cada um aqui presente, a cada um que está assistindo online, e que essa palavra possa então, Senhor, produzir frutos para a glória do Teu nome. É isso que pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Sempre, muitas vezes, quando saudamos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olá, como você está? Tudo bem? É uma forma, muitas vezes, até de educação, E geralmente as pessoas respondem: tá, tudo bem. Mas só Deus sabe realmente o coração de cada um, como é que está. Muitas vezes respondem tudo bem por educação. Às vezes os profissionais de saúde que estamos no consultório, é mais comum a gente ouvir essa resposta negativa. Então, como é que o senhor está? Está tudo bem? E aí a resposta vem: não, está tudo bem. Às vezes até diz: se tivesse tudo bem, eu nem aqui estava. Então, isso é comum a gente escutar. Mas a gente lê um trecho, do livro de 2 Reis. Foi um livro escrito aproximadamente 470 anos antes de Cristo. O objetivo desse livro era justamente mostrar ao povo de Israel que estava no cativeiro, estava cativo, o porquê daquele cativeiro, que era justamente a idolatria, que era a desobediência que levou àquela situação. Então, o segundo livro de Reis é um livro histórico. O povo de Israel, que vivenciou muitos milagres com Moisés, com profetas, agora estava cativo, estava carente, digamos assim, de ver Deus agir. E aí esse segundo livro de Reis traz justamente o ministério de Elias, traz o ministério de Eliseu, mostrando que Deus continua fazendo milagres e agindo em prol do seu povo, e trazendo a mensagem e a necessidade do arrependimento e da mudança de postura para a adoração ao único Deus verdadeiro. Vemos aqui a história da sunamita, que é lá da região de Sunem. A Bíblia fala, podemos ver, segundo Reis 4:8, que de certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. E aí vamos ver que nesse mesmo capítulo, no início, tem uma parte onde não uma mulher rica, mas uma mulher pobre, uma mulher carente, houve ali um milagre para que ela
pudesse, a multiplicação ali das vasilhas, dos azeites, e agora faz um relato de uma mulher rica que ela vai abençoar o ministério de Eliseu. E ali Eliseu, sempre que passava naquela região, Sunem, ficava ao norte de Israel, era uma região próxima para o Monte Carmelo, próximo ao Mar da Galileia, e sempre que Eliseu passava por lá, essa mulher observava e via a diferença nele, a diferença no seu agir, a diferença no seu andar, a diferença no seu falar, e nisso ela foi observando e viu a presença de Deus na vida dele. Irmãos, nós também somos observados no nosso dia a dia, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, e que o nosso jeito de nosso testemunho pessoal também seja um testemunho para que, assim como Eliseu foi reconhecido como ali vai um homem de Deus, também nós possamos ser reconhecidos como servos de Deus, fazendo a diferença, como Cristo falou, sendo luz nesse mundo e sal nessa terra. E ali a gente vê então que essa mulher, ela vai conversar com seu marido e vai dizer, olha, vamos fazer aqui um quartinho, né, para que esse profeta, sempre que vier aqui, ele não só fique de passagem, mas ele fica aqui, faça suas orações, faça as suas meditações. E construíram assim, digamos assim, como se fosse um quartinho na parte de trás de casa, para que o profeta, sempre que ele passasse por aquela região, ele pudesse ali se hospedar. E ali ele tinha alimentos, naquele ambiente, colocou para ele justamente também um candeeiro, colocou uma cama, colocou ali também uma mesa e uma cadeira. Então é tudo que nós precisamos justamente para o nosso devocional com Deus. Aquele ambiente foi preparado justamente para que ele pudesse ali estar na presença de Deus e abençoando aquela casa. E que sejamos assim também nas nossas vidas, que a gente não queira só Cristo de passagem, só Cristo nos visitando, que a gente queira também abrir o nosso coração e ter um canto, o nosso coração, para que Cristo possa então estar ali presente. Ela foi sábia, ela falou ali com seu marido, ela foi sábia, não deixou o profeta propriamente dentro de casa, tinha um ambiente ali onde ele estava, justamente fugindo também da aparência do mal. E como disse, ali tinha a cama, que representa ali o repouso que temos que ter, ali tinha também a cadeira, que é algo de honra para você sentar, tinha a mesa, que está relacionada com a comunhão, que está relacionado também com a abastança, e temos também o candeeiro ali, a luz de Deus, que nunca pode faltar em nossas vidas. E esse foi um ambiente que ela preparou para Eliseu, e sempre que Eliseu estava ali, Eliseu se alegrava. Eliseu passava bons momentos ali de meditação com o Senhor, junto com Geazi, que o acompanhava, que era o seu servo. Então ela respeita ali a unção de Eliseu, e toda aquela unção que nós respeitamos, nós atraímos também para nós. E que possamos respeitar e honrar o principal a unção do Cristo, Cristo que significa ungido, e é a unção de Cristo que tem que cair sobre as nossas vidas. E ali a gente vai ver então que Eliseu ele ficou tão grato que ele foi falar com Geazi, né? Falou com a mulher primeiramente e disse para a mulher, olha, se você quiser, eu tenho influência, eu posso falar aqui com o rei, eu posso falar com o comandante dos exércitos, porque você tem sido tão boa para mim, para que o que você precisar a gente possa lhe ajudar. E a mulher disse que não precisava. E aí Eliseu vai e fala com seu servo, com Geazi, né, para ver se ele sabia alguma coisa que ela precisava. E então ele fala para o profeta Eliseu que aquela mulher não tinha filhos, e o seu marido já era de idade, então certamente sabia que ele tinha um sonho de ter filhos. E ali então o profeta vai falar com aquela mulher, nós vamos ver lá em 2 Reis 4:14, que diz assim, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu, ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou. Enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse, ano que vem, por essa época, você estará com o filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. E ali a gente vê que a palavra de Deus se confirmou e se realizou. E que alegria aquela mulher teve, certamente, de gerar um filho, de ver aquele filho nascer, de ver aquele filho crescer. Certamente a promessa de Deus ali se cumprindo na vida dela. Quão alegre ela deve ter se sentido com tudo aquilo. A gente vê então que as circunstâncias que a gente se encontra, muitas vezes, não definem o nosso futuro. Que possamos então crer na palavra de Deus e na promessa que Deus tem para as nossas vidas. Podemos acreditar na palavra de Deus que ela é fiel e verdadeira. A gente viu que essa mulher ela semeou.
ela semeou com generosidade, ela semeou com amor, ela tinha uma visão espiritual de ajudar o profeta que estava sempre ali levando e fazendo a vontade de Deus. E com essa generosidade na obra do Senhor, ela foi agraciada e Deus viu a situação dela e mudou a história dela. Vemos ali então que no seu íntimo ela tinha essa vontade, esse desejo de ser mãe, e o profeta assim viu, e o profeta então ali profetizou e algo aconteceu e houve a mudança na vida dela. Nós temos então a promessa de Deus. Muitas vezes os problemas que estão nos cercando, os problemas que estão acontecendo, são coisas que Deus permite para que na realidade aquela promessa se concretize, para que a gente possa ver o agir de Deus realmente em nossa vida. Então o que seria de nós se não tivesse a doença para que pudesse vir a cura do Senhor? O que seria de nós se não tivéssemos caído para que o Senhor nos levantasse? O que seria de nós se não fosse um diagnóstico para vermos o agir de Deus? Então, muitas vezes, aquele problema, aquela situação é uma permissão de Deus para que a gente possa ver quão poderosa a sua mão é estendida sobre as nossas vidas e mudando a nossa história. Então, as promessas de Deus, nós não podemos abrir mão das promessas de Deus para a nossa vida. Não podemos olhar simplesmente para a luta, mas que possamos focar o nosso coração nas promessas que o Senhor tem a oferecer. Deus, Ele certamente, meu irmão, minha irmã, Ele não brinca com os nossos sonhos, Ele não brinca com as nossas vidas, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso. Ele quer justamente a nossa coração, a nossa correção de vida, que possamos viver para agradá-lo, que possamos viver para adorá-lo e possamos então sentir a vontade de Deus se concretizando nas nossas vidas. A mulher ali falou: não me dê falsas esperanças. Quantas vezes cada um de nós está assim também? Eu tenho mais esperança nenhuma. Quantas vezes cada um de nós nem acredita mais na promessa do Senhor? Aquele emprego tem gente bem mais capacitada do que eu. Aquele outro problema ali, já joguei a toalha, já sei que não vai acontecer. Aquela situação está muito grave, mas não olhe o tamanho do problema, olhe o tamanho do seu Deus, que é um Deus que nunca perdeu batalha, que é um Deus que nunca perdeu nenhuma guerra, e Ele pode mudar a sua situação, pode mudar a sua história. Basta você continuar firme no propósito de Deus. E você também tem que abrir os seus olhos para perceber os milagres mínimos de todo dia que Deus faz com cada um de nós. Você já parou para pensar que o que você tem hoje é algo que o seu irmão ou sua irmã está orando para ser um milagre para a vida dele? Você já parou para pensar que o fato de você estar aqui é algo que alguém estava orando que não consegue vir aqui? Você já parou para pensar que o simples fato de ir e vir todos os dias levando filho, indo para o trabalho, quantos e quantos livramentos acontecem, quantos pequenos milagres? O próprio fato de você estar vivo aqui, passamos por uma pandemia, o próprio fato de você estar aqui consciente, orientado, tudo isso aí é Deus na sua vida, são pequenos milagres de Deus todos os dias, pelo seu amor para cada um de nós. Então que possamos ser gratos a Deus pelos pequenos milagres que todo dia Ele faz em nossas vidas. E não desista dos seus sonhos. Não pense que você não tem mais saúde, não pense que você não tem mais idade, não pense que você não tem mais capacidade. Se você tem promessa de Deus na sua vida, no tempo do Senhor, essa promessa há de se cumprir. Fique firme no propósito. É isso que Deus fala essa noite ao coração de cada um aqui presente. E assim como aquela mulher viu seu filho crescer, que você vai ver o propósito de Deus crescendo na sua vida. Mas aí algo aconteceu. Estava tudo muito bem, só que aquele menino foi crescendo, mas a palavra que mostra agora no verso 18, capítulo 4, diz assim: certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ali a gente vai ver quantas dores de cabeça a vida nos proporciona, querendo afogar os nossos sonhos, acabar com os nossos sonhos. Ali a gente vai ver que aquele filho, uma promessa de Deus, doente, e quem é pai, quem é mãe, sabe a aflição que é de estar com um filho doente, a agonia que dá, querendo que ele melhore. E naquele momento, certamente, ela passou por um momento de tristeza profunda, vendo o seu filho morrer ali nos seus braços. A palavra de Deus diz que ela coloca o menino nos seus joelhos, que ela leva depois que o menino morre, sobe as escadas e deixa o menino na cama onde o profeta se hospedava. E aquele menino fica ali morto, ela vai, fala então para o marido que pegue ali uma jumenta que cele, que ela ia falar com o profeta. O marido até estranhou, não era
sábado, não era uma data especial, mas ela assim fez e disse para o seu servo: vamos rápido falar com o profeta. E assim foi falar com o profeta atrás do seu milagre. Então a gente vê que quando ela chegou lá para o profeta, foi o trecho que a gente leu, o profeta já viu de longe que a sunamita estava vindo e mandou Geazi, o seu servo, perguntar para ela. Vai lá, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. E aí ela respondeu pela fé: vai tudo bem, está tudo bem. Só Deus sabe o coração aflito que ela estava naquele momento. Seu filho está morto em casa, mas ela está firme no propósito e crendo no agir de Deus. Porque ela sabe que da mesma forma que o nascimento do seu filho foi um milagre, Deus pode repetir o milagre e trazer seu filho de volta à vida. E ela não fala ali para Geazi, que é um ajudante, conta o que aconteceu, justamente porque ela sabe a pessoa certa. E é assim que nós temos que ser. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa de que precisamos de um intermediário que rogue por você a Deus. Não, a gente tem que ir diretamente a Cristo. É Ele que é o único intercessor entre Deus e os homens. E assim aquela mulher foi diretamente ao profeta. E quando chegou no profeta, ali sim ela se abriu, ali ela chorou aos seus pés e contou o que aconteceu. O profeta então pediu para que o seu servo Geazi fosse lá para que pudesse fazer oração e levasse seu cajado para que aquele menino então ressuscitasse. Só que aquela mulher, ela falou: não, eu não vou sair daqui enquanto você não for comigo. É assim que a gente tem que também clamar a presença de Deus. Assim como Moisés clamou pela presença de Deus: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. A gente tem que estar ciente de que o nosso dia a dia, cada passo da gente, a gente tem que dar com a presença de Deus ao nosso lado. Que eu não posso sair daqui para a esquina se Deus não for comigo. E é isso que a gente tem que clamar sempre pela presença de Deus na nossa vida. E ela clamou ali pelo profeta e o profeta foi. E a gente vê que interessante que a palavra de Deus fala que ao meio-dia o menino morreu. Que a gente possa ter no nosso coração o que está lá em Salmo 91. Veja aí, Salmo 91, verso 6. No Salmo 91, verso 6, fala justamente: não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Então aquela mulher estava firme no seu coração de não temer. Ela foi buscar ali o seu milagre. Ela foi ali buscar a presença do Deus Altíssimo, que poderia mudar a sua história e fazer um milagre na sua vida. E a gente vê como ela teve um equilíbrio emocional. É isso que pedimos também ao Senhor, que nos dê equilíbrio emocional. Aquela mulher não saiu gritando, não saiu esbravejando, não saiu contando para todo mundo o que ela estava passando. Ela estava com equilíbrio emocional e foi ao lugar certo clamar por Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem um equilíbrio emocional, a gente fala o que não deve, a gente fala besteira, a gente murmura, mas que possamos clamar a Deus, que nos dê equilíbrio emocional para os momentos de luta, para os momentos de desespero, para que possamos sentir o refrigério na alma que só Deus possa dar. E foi assim que essa mulher agiu. Ela subiu ali os degraus da fé. O seu filho estava onde o profeta ficava. E aí vamos ver então, e o profeta ele foi até lá, né? A gente vê que o profeta então ele vai e vê o corpo do menino na cama onde ele sempre se hospedava. O profeta vai fazendo ali oração. O profeta se deita ali junto com o menino e a palavra diz que aquele corpo que estava frio foi começando a se aquecer. Aquele corpo que estava sem vida foi começando, estava pálido, estava endurecido, foi começando a ficar corado, foi começando a aquecer. E vamos ver então lá em 2 Reis 4, 35, 36, que diz assim: Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Então vemos o milagre que Deus operou. Aquele menino que estava morto, ele deu 7 espirros. 7 é o número da perfeição de Deus. Ele deu 7 espirros ali e reviveu. E a gente pode até fazer uma analogia, muitas vezes, quantos de nós quer o milagre de Deus, clama, mas aí teve o primeiro espirro, ele já está vivo, já vou voltar a fazer o que fazia antes. Quantas vezes a gente está clamando, está vendo um milagre acontecendo, ele deu um espirro, deu 2 espirros, ele já está vivo, eu vou parar de vir aqui para a igreja que não precisa mais não. Ele já reviveu, o milagre já aconteceu. Que a gente possa ser
assim como Eliseu fez, persistir ali no propósito, persistir na oração, até que houve ali, o menino se levantou após o 7º espirro. Que a gente possa seguir firme até ver o milagre por completo na nossa vida, que Deus é um Deus que Ele faz a promessa dEle por completo em nossa vida. Vemos então que houve jeito para aquela situação, e você também não desista, do seu sonho, você não desista da sua paternidade, da sua maternidade, do seu filho que parece perdido, da sua filha que parece que caiu no mundo e não tem mais jeito. Essa é uma palavra de Deus aqui, que aqui como aquela sunamita, ela foi clamar a pessoa certa, foi clamar o profeta que invocou o Deus dos deuses, que possamos também clamar ao Deus dos deuses pelos nossos filhos e que possamos acreditar que no tempo certo a promessa de Deus também há de se cumprir sobre a nossa família, sobre a nossa herança, sobre os nossos filhos e filhas, porque Deus muda situações. Então Deus, Ele pede que a gente fique firme, assim como aquela sunamita fez. Vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É assim que a gente tem que crer que o impossível pode acontecer, porque Deus tem poder para isso, e aquilo que a gente nem imagina pode acontecer, porque Deus, Ele tem poder para transformar nossa vida e nossa situação. Aquela sunamita, ela nem pediu pelo seu filho, mas Deus deu. E Deus deu por completo, Deus trouxe de volta a vida, Deus trouxe de volta a alegria que ela tinha. A gente vê que ela clamou no quarto de oração. Como eu disse, ela não saiu esbravejando. Se fosse hoje em dia, ela não saiu botando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sua situação, não. Ela foi clamar a Deus, ela foi fazer certo no seu quarto de oração, como está lá Mateus 6, 6. Que fala justamente a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre isso. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. E foi assim que foi feito aquela oração Eliseu ali no quarto fechado, que a gente possa clamar ao Senhor, que o nosso quarto seja um momento ali de oração, que nossa vida seja um momento, esses momentos que possamos ter de vivência para sentir a presença de Deus. E ali vimos então que Deus realizou a ressurreição daquele menino. E você pode me perguntar como é que Deus fez isso? Eu não posso dizer, não tem explicação. Tem inclusive uma canção do Samuel Mariano que fala justamente do mistério do agir de Deus, que é mistério o nome dessa canção. E essa canção fala sobre isso, fala que Deus age através de mistérios, de formas que não podemos explicar. E a letra diz o seguinte: me explique como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive. Pela manhã ainda dá um grito: rei, para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar. E milhares de pessoas a pés enxutos atravessar. Estude esse fenômeno, se puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca muro no chão. Sem precisar de bomba, depois do grito se ouve a implosão. É difícil imaginar, pois esse assunto é muito sério. Você me explique como é que 3 jovens entram numa fornalha e não se queimam. E Deus, para deixar sua marca lá dentro, ainda passeia. Você não sabe explicar, pois esse assunto é mistério. É mistério, é mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistério. Diz assim: me explique como é que de uma só vez Deus escuta todos nós e de forma alguma Ele confunde a nossa voz quando estamos de joelho clamando a Ele em oração. Você me explique como é que Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Sem nunca ir a uma escola, mas dos professores Ele é o professor. Deve haver algum lugar para isso, uma explicação. Você me explique como é que Cristo desce ao mundo para morrer por mim, mesmo sabendo que eu era todo cheio de defeito assim. Aquela morte lá no Gólgota, será que tem uma explicação? Você me explique como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, que com gemidos intercede por nós e inspira o nosso canto, e ainda derrama nessa igreja uma cachoeira de unção. É mistério. É mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. E quem tentar compreender, morre sem entender, porque é mistério.
Me explique como foi naquele tempo que aquele livramento aconteceu, lembra? Foi por um fio, por muito pouco que você não morreu. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus te colocou de pé. Você me explique como aqueles pedacinhos de hinos que você canta dentro do teu lar e quantas vezes não sabe a letra, mas não deixas de cantar. E através do teu louvor, Deus vai aumentando a tua fé. Você me explique como é que você sofre tanto e ainda consegue cantar, mesmo sem forças se arrastando, mas hoje conseguiu chegar. Está aí, parece que nada aflige o teu coração. Ainda é mistério o que Deus irá fazer na tua história. Enquanto não chega o dia, aproveita, vai cantando e dando glória, pois hoje Ele abraça a tua alma e o teu coração. É mistério o que Deus vai fazer, é mistério como você vai vencer, é mistério, por isso não faça pergunta, Deus sabe o que está fazendo, é mistério como Ele vai agir, é mistério como Ele está aqui. Quem tentar compreender como você vai vencer, vai ficar sem entender, fazendo perguntas a Deus, mas Deus não vai responder, porque na tua vida Ele trabalha com mistério. E é assim, é o mistério de Deus na sua vida, que você possa confiar que Deus Ele age de forma extraordinária, de forma espetacular. Nem eu nem você vai saber entender, nem vai saber explicar, mas vai ver Deus agir. E é isso que basta para cada um de nós, ter fé e confiança que Deus Ele tem poder para agir e mudar as situações. Quando acaba esse capítulo 4, mas não acaba o relato bíblico da história da Sunamita. Vamos ver ainda que a história dela, no capítulo 8, ainda vai ser falada. Lá no capítulo 8 do segundo livro de Reis, vai falar o seguinte, vai falar que o profeta Eliseu foi para ela e alertou de que haveria muita fome ali em Israel. E ali orientou que ela saísse com sua família para o reino dos filisteus, o reino dos inimigos de Israel. E assim aquela mulher obedeceu, ela saiu ali de Israel, um período de muita fome, e lá no reino dos filisteus ela passou 7 anos ali. E 7 anos, mesmo no reino do inimigo, Deus proveu. Deus não deixou faltar nada, Deus não deixou com que ela ficasse doente e o pão não faltasse. E aquela fome acaba, e então aquela mulher volta. 7 anos se passaram, aquela mulher volta para Israel, e aí fala a palavra de que quando ela volta, vê ali ocupada suas terras, vê ali ocupada a sua casa. Ela que era uma mulher rica, agora está sem nada. E ela então pode até ter pensado, teve um momento que o profeta até me ofereceu uma ajuda, que ele poderia falar com o rei, que ele poderia falar com o comandante do exército, mas agora minha situação é crítica. Eu vou atrás do rei, vou clamar ao rei pela misericórdia, pelas minhas terras, pela minha casa. E a palavra diz que o rei estava conversando com Geazi, aquele ajudante de Eliseu. E o rei, naquela época, não tinha jornais, nem nada disso. O rei, conversando ali com Geazi, pede para que Geazi conte para ele milagres que aconteceram ali do ministério de Eliseu. E ali Geazi começa a contar a história de quando houve a ressurreição de um menino, da mulher sunamita. E ele vai contando a história daquele milagre, da ação de Deus através da vida de Eliseu, que proporcionou aquela ressurreição daquele menino. E aí, naquele momento que está acontecendo aquela conversa sobre a sunamita, ela chega na presença do rei para clamar. E ali Geazi até fala, ó rei, é essa daqui, foi com ela que aconteceu isso. E a gente lê então lá em 2 Reis, capítulo 8, no verso 6, que diz assim, o rei então perguntou para ela, né? É verdade? Perguntou o rei à mulher. Ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais, providencie tudo, que tudo seja devolvido a ela, inclusive o valor das colheitas realizadas durante o tempo que ela esteve ausente. Ou seja, aqueles 7 anos que ela passou, que na terra dela houve colheitas, o rei mandou que até aquilo que ela não semeou, que ela recebesse por aquilo tempo que ela ficou fora. Então vemos aí o agir de Deus, a restituição na vida dela. Vemos que aquele momento crítico, mais uma vez que ela passa, e mais uma vez pela sua generosidade, pelo seu amor, de ter investido ali no profeta, de ter investido na obra de Deus, pelo seu coração grande e pelo seu discernimento espiritual, de investir na obra do Senhor, pela sua generosidade, mais uma vez, portas se abriram para ela e ela foi abençoada. Então vemos que a sunamita, mais uma vez,
A semeadura dela lá atrás trouxe frutos nesse momento, Deus agindo e abençoando na vida dela, no momento que ela estava desesperada, na crise. O rei mandou restituir. O rei fez com que mais uma vez ela tivesse os seus celeiros cheios, ela não passasse por dificuldade. Então vemos que ela foi restituída, e Deus não deixa, assim como ela foi restituída, Deus também não deixa que na minha vida, nem na sua vida, quando estamos presentes, quando Ele está presente na nossa vida, que o inimigo ele vai lucrar na nossa vida, que o inimigo vai lucrar na nossa casa, que o inimigo vai lucrar nos nossos celeiros. Quando nós estamos firmes nos propósitos do Senhor, ainda que pareça uma situação muito grave, mas Deus provém, Jeová Jirê, e essa situação Ele traz mudança, porque Ele sabe do seu coração generoso, do seu coração também corajoso de investir na obra do Senhor. Então vemos que Deus ele se preocupou com aquela sunamita, né? Vemos que o profeta foi e avisou a ela do que estava para acontecer, daquela fome e tudo mais, e Deus se preocupa por cada um de nós na nossa vida. E nessa noite também Deus está avisando por se preocupar com você sobre a necessidade de postura errada que precisa ser mudada. Deus avisou a ela sobre a fome que viria, e Deus avisa também sobre os fins dos tempos para cada um de nós, através da sua palavra. E através da sua palavra, Deus avisa para cada um de nós a necessidade da conversão, a necessidade de mudar o estilo de vida e de se converter ao caminho do Senhor. Deus, por amor a nós, Ele fala a cada um de nós a necessidade de nos entregarmos verdadeiramente a Ele. E vimos ali que ela passou por uma situação difícil, mas que ela houve vitória mais uma vez. E como está lá em Filipenses 4,19, Filipenses 4,19, está escrito assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E essa é a nossa fé de que Cristo está conosco e de que forma alguma Ele vai deixar com que a nossa fé seja abalada, com que nós caiamos. E Deus, como eu disse, é Jeová Jirê, Ele traz a provisão. Então não pense que a sua história acabou, não pense que não tem mais vida aí nessa situação. Há vida sim, porque Deus tem poder para mudar a sua história e para virar esse jogo. Deus é um Deus vivo que pode trazer restituição para a sua vida, para que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Então nós aprendemos com essa história da sunamita que nós devemos entregar nossa vida para Jesus. Como eu disse, assim como aquele cantinho ali da casa foi reservado para o profeta, que nós possamos reservar o cantinho, que é o nosso coração, para o Senhor Jesus, para que Ele possa então habitar em nós, para que Ele possa então repousar no nosso coração e trazer refrigério para a nossa alma. Vemos ali que talvez esteja falando com alguém que está afastado, que está vivendo de visitas, visita uma igreja, visita outra, mas precisa se firmar nos caminhos do Senhor. Justamente assim como aquela sunamita, ela não quis que o profeta ficasse ali só visitando, só de passagem, ela fez um cantinho ali para o profeta. Também cada um de nós separe um canto fixo, que é o nosso coração, para que Deus possa morar, para que Jesus possa habitar e que possamos ser verdadeiramente morada e templo do Espírito Santo. Essa é uma noite que há o chamado para você se entregar e viver tudo o que Deus quer fazer na sua vida, que você possa verdadeiramente sentir e viver a boa vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, que você possa então sentir Deus agir na sua vida, e que assim como aquela mulher também naquele momento que pegou a jumenta selada e foi atrás do profeta, ela deu a ordem, não pare. É assim que Deus quer a sua caminhada cristã, não pare, siga em frente. Os obstáculos são grandes, as lutas são grandes, mas não pare, que você possa continuar firme no propósito de buscar o Senhor Jesus, que Ele vai te fortalecer espiritualmente, que Ele vai trazer ressurreição para a sua vida. Vimos ali então, como a gente falou, né, que está tudo bem. E podemos até fazer uma analogia, fazer assim, se a gente pudesse, digamos assim, perguntar a alguns personagens bíblicos na sua vida se estava tudo bem. Como eu disse inicialmente, verdadeiramente a gente vai estar tudo bem na nossa vida se Cristo estiver conosco. Se Cristo não está conosco, por mais que eu diga, está tudo bem, está tudo legal, mas lá no fundo tem a sensação de um vazio. E é um vazio que só Cristo pode preencher, que só Cristo pode completar. E por dentro você sabe que na realidade não está tudo bem. Até porque você não tem certeza da sua eternidade. Que tudo bem é esse que se você não sabe se verdadeiramente será salvo e vai passar uma eternidade com Cristo?
E aí a gente vê alguns personagens bíblicos, como eu disse, se tivéssemos uma oportunidade de perguntar, chegar naquele momento e perguntar, está tudo bem? A gente pode ver mulheres de Deus, como foi Maria. Se pudéssemos perguntar para Maria, Maria, como é que você está? Grávida aí do Salvador? E ela diria justamente isso, está tudo bem. Eu sou uma agraciada do Senhor, porque estou carregando aqui o Salvador do mundo. Se a gente pudesse perguntar ali para a mulher naquele poço, e aí, como é que está? Está tudo bem? Por mais histórico ou devasso que ela tinha, ela ia dizer, agora está tudo bem, porque eu encontrei um homem que ele me deu, não água do poço, mas ele me deu água da vida. E uma água que vai matar minha sede para sempre. Se a gente pudesse chegar ali para a mulher do fluxo de sangue, que passou 12 anos sofrendo, mas que teve um encontro e tocou em Jesus, e pudéssemos perguntar para ela, e agora? Como é que você está? Está tudo bem? Ela ia dizer, está tudo bem, porque verdadeiramente eu gastei tudo que eu tinha, mas agora eu fui curada de verdade. Se a gente pudesse perguntar ali para aquela viúva de Naim, e agora, como é que você está? Está tudo bem? Ela poderia dizer, finalmente está tudo bem. Eu já sou viúva, já tinha perdido meu marido, eu já perdi agora meu filho, mas veio aqui um homem que o fez ressuscitar, um homem que fez um milagre, e agora está tudo bem na minha vida. Se pudéssemos perguntar ali também para a filha de Jairo, aquela menina de 12 anos, e aí está tudo bem? Ela ia dizer, eu estive muito doente, mas agora estou curada, eu cheguei a morrer, mas Jesus me ressuscitou. Se pudéssemos perguntar ali para Marta e Maria, como é que vocês estão, está tudo bem? Assim como foi com aquela sunamita, elas diriam, está tudo bem, porque a nossa casa está de portas abertas para Jesus, e Ele sempre está aqui nos ensinando, presente na nossa família. Se a gente pudesse perguntar ali para as mulheres que foram naquele túmulo chorando, que iriam levar ali um bálsamo para o corpo de Jesus, e perguntássemos, e aí, está tudo bem com vocês? Elas diriam, está tudo às mil maravilhas, tudo bem, porque o nosso Senhor ressuscitou e não está mais, o túmulo está vazio. Assim também como homens de Deus também, se nós tivéssemos a oportunidade, naquele momento de perguntar, está tudo bem? Aquele noivo que o vinho acabou, se perguntássemos a ele, e aí está tudo bem? Ele ia dizer, eu passei quase por uma grande vergonha, mas agora está tudo bem, porque Jesus está na festa. Se pudéssemos perguntar ali para aquele cego Bartimeu, está tudo bem com você? Ele ia dizer, tanto eu sofri, vivi na escuridão, mas agora está tudo bem, porque agora eu vejo a luz. Jesus trouxe a luz para a minha vida. Se pudéssemos perguntar ali para o paralítico do tanque de Betesda, está tudo bem com você? Ele poderia dizer, eu sofri muitos anos aqui, nunca conseguia descer nesse tanque, mas agora está tudo bem. Nem precisei do tanque, porque Jesus passou aqui e me curou. Se pudéssemos perguntar ali para Lázaro, e aí Lázaro, como é que está? Está tudo bem? Ele poderia dizer, eu andei muito enfermo e até morri, mas eu ressuscitei porque Jesus veio aqui e graças a Ele está tudo bem. Se pudéssemos perguntar ali para Pedro, Pedro, está tudo bem com você? Ele diria, eu pisei na bola, eu neguei meu Jesus, mas Ele me perdoou, Ele me deu paz, e Ele disse que eu vou apacentar as suas ovelhas, está tudo bem. Se pudéssemos perguntar aquele ladrão lá na cruz, como é que você está? Ele ia estar dizendo, está doendo muito, mas eu encontrei o meu Salvador, o Rei dos Reis que está aqui e salvou, e eu não estou mais sentindo o peso dos meus pecados. Se pudéssemos perguntar ali para Paulo, está tudo bem? Ele iria dizer, agora está tudo bem, apesar de que eu perseguia, mas agora sou perseguido, mas está tudo bem, porque agora eu entendo que Jesus é verdadeiramente o Messias. Pudéssemos perguntar para Estevão, mesmo naquele momento sendo apedrejado, está tudo bem? Ele diria, está doendo, mas está tudo bem, porque eu estou vendo o céu aberto e a glória de Deus manifesta. E é isso que acontece na nossa vida, quando estamos com Cristo, apesar das situações, vai tudo bem. Assim como foi a resposta da sunamita, que seja a resposta de cada um de nós, pela fé, pela misericórdia, pela graça de Deus, que vai tudo bem quando Cristo está na nossa vida. E eu pergunto, como foi perguntado para aquela sunamita, você vai responder aí ao seu coração a Deus, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu filho, sua filha? Está tudo bem aí com seu marido ou sua esposa? Está tudo bem aí com os seus projetos? Está tudo bem aí com a sua mente? Como é que está a sua saúde mental? Está tudo bem com a sua alma? Está tudo bem com o seu testemunho de vida? Está tudo bem com o seu relacionamento com Deus? Isso cada um de nós vai responder perante o Senhor. E que possamos então responder verdadeiramente, para que Deus possa mudar as situações.
Talvez eu estou falando com alguém que está vivendo já sem tempo para Deus. A vida está tão corrida, as coisas tão rápidas, e a gente muitas vezes dá muitas desculpas que não tenho mais tempo de orar, não tenho mais tempo de ler a Bíblia, que a gente possa reservar um tempo para Deus, para sentir a presença dEle, que a gente possa então reservar tempo para continuar obedecendo a palavra de Deus, que a gente possa resgatar um tempo para viver a vontade de Deus na nossa vida. Talvez eu esteja falando também com algum jovem que na sua correria é uma época de muitas mudanças, de muitos desafios, mas está talvez se deixando desanimar, se deixando talvez olhar para o mundo e deixando de olhar um pouco para Cristo. Mas eu falo para você que esse não é o caminho, que você possa então deixar Cristo lutar os desafios junto com você, para que você, jovem, possa ver a mão de Deus agindo na sua vida, e que talvez você diga que tem uma solução que não tenha saída. Jesus nessa noite diz para você que Ele é a saída, que você possa acreditar e chamar Ele para andar lado a lado com você, que você possa se aproximar de Deus, não apenas com seus lábios. Talvez eu esteja falando com alguém que está cantando, louvando a Deus nessa noite, mas que o seu coração não está verdadeiramente em Deus. É uma noite de correção. É uma noite que Deus fala ao seu coração de que não quer você cantando e louvando só com os lábios, quer você cantando e louvando com o seu coração. É uma noite que Deus está falando ao seu coração que Ele não quer religiosidade. É uma noite que Deus está falando ao seu coração que Ele quer o seu coração 100%, para que você possa então ver Ele agindo na sua vida e transformando a sua situação. E se você responder para a glória de Deus que realmente está tudo bem, que você então continue adorando, continue servindo, continue indo em frente, porque você tem a noção do amor de Deus pela sua vida. Foi Ele que nos amou primeiro, e que você saiba sempre, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa então verdadeiramente ter um encontro com o Senhor, entregar seu coração 100% a Deus, que você possa, se você está afastado do caminho do Senhor, é uma noite que você possa então tomar sua decisão de que não está tudo bem, que você entenda isso, que vai estar tudo bem se realmente você estiver obedecendo a Deus para sentir a presença de Deus na sua vida. Amém?